Boa tarde a todos, porque Boa tarde. iniciou. Já. Boa tarde a todos. Eu quero começar aqui por agradecer a todos os inscritos e à Finpartner enquanto nosso associado por este webinar e fazer aqui, o meu nome é Marta Guimarães e sou diretora executiva da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e gostava de fazer aqui uma pequena apresentação para iniciarmos o webinar da Câmara de Comércio. Portanto, a Câmara de Comércio e Indústria foi fundada em 1948, é uma associação sem fins lucrativos de utilidade pública. O nosso objetivo é fomentar e apoiar as relações económicas e comerciais entre Portugal e Brasil. No fundo, promovemos uma rede de oportunidades de negócios e fortalecimento do networking entre Portugal e o Brasil. No que se refere aos serviços, nós temos 6 grandes áreas, ou podemos classificar aqui por 6 grandes áreas. A parte da assessoria jurídica, eu vou tentar apresentar aqui de uma forma sucinta cada uma delas. Temos a assessoria jurídica, em que temos uma rede de advogados e de escritórios de advocacia que ajudamos os nossos associados, através dos associados que são os nossos advogados, a poderem confiar aqui num serviço de excelência que possam atuar quer no Brasil, quer em Portugal. A nível da assessoria de negócios, promovemos a consultoria comercial, ajuda na parte alfandegária ou através de recomendar a alguns associados que conheçam melhor a parte alfandegária, oportunidades de negócios e informações sobre constituição de empresas, quer no Brasil, quer em Portugal. A internacionalização, no que se refere à internacionalização, ajudamos aqui na pesquisa de mercado no Brasil e em Portugal, organizamos ajudamos na organização e recepção de missões comerciais e empresariais e fazemos um serviço de matchmaking. A nível de marketing e eventos, agora estamos um pouco condicionados, não é, com esta questão da pandemia, mas promovemos missões comerciais e feiras, seminários e palestras, que neste momento esta é a forma que temos de promover através destes webinars. A Bolsa de Negócios é uma plataforma que oferecemos aos nossos associados para que possam colocar lá oportunidades de negócios e aos outros associados que queiram ver quais as oportunidades de negócios que estão lá elencadas. E relativamente a informações e publicações, disponibilizamos aos nossos associados informações sobre leis, normas comerciais e industriais, dados económicos e financeiros, pesquisas de mercados, guias, catálogos, entre outros. O Comitê de Negócios é uma área mais recente na Câmara de Comércio e está aqui, é dirigida por um conjunto de diretores da Câmara que ajuda em 4 grandes áreas de identificação e prospecção de negócios, inteligência e estudos de mercado, captação de investimentos e fusões e aquisições da empresa. No fundo, os comitês são especializados a promover uma interação entre as empresas e associados da Câmara e ajudando, quer a nível de importação e exportação, através dos nossos diretores, que são pessoas com know-how que possam colaborar junto dos associados e, no fundo, desenvolver o negócio dos associados. Portanto, resumida, o que nós fazemos é aproximar as empresas, não é? Aproximamos as empresas neste cenário global. Pronto, é assim uma forma muito resumida de apresentar a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Gostava que nos pudessem visitar no nosso website, que tem aqui, nós depois vamos disponibilizar estes slides, portanto, gostava que nos visitassem no website e nas nossas redes sociais. E agora acho que da minha parte
É tudo e vou passar aqui a palavra à Joana. Ora, muito obrigada, Marta. Eu aproveito para agradecer também mais uma vez e dar a boa tarde a todos os que estão aqui presentes e que tiraram um pouco do seu tempo para nos ouvir. Eu quero agradecer à presença da Marta Guimarães aqui em representação da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Brasileira e à Alexandra Martins em representação da empresa Scope Invest, que também é uma das parceiras da FinPartner, e quero agradecer desde já a todos e espero que possamos todos sair daqui um pouco mais esclarecidos daquilo que são os incentivos e os apoios às empresas e aos trabalhadores independentes. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, estamos perfeitamente disponíveis para poder esclarecer alguma situação mais particular, alguma dúvida mais específica que possam ter. Portanto, vamos então dar início e aproveito, antes de mais, para falar um pouco daquilo que é a FinPartner, porque certamente acredito que algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de contactar diretamente connosco. A FinPartner é uma empresa de contabilidade, fiscalidade e consultoria de gestão, virada tanto para as pessoas singulares, no que diz respeito aqui a tarefas como a representação fiscal ou a elaboração de uma declaração de IRS, como também tudo aquilo que é destinado a empresas, propriamente dito. Para além dos serviços core, prestamos também o serviço de processamento de salários, de faturação, o serviço de domiciliação, que é quando as empresas pretendem que a sede do seu domicílio fiscal seja aqui nas nossas instalações, e acabamos por nos munir também de uma vasta rede de parceiros com o objetivo de dar resposta a várias necessidades dos nossos clientes. Entre elas temos a área da advocacia, a área dos seguros, a área da higiene e segurança do trabalho, a área dos incentivos fiscais aqui representada pela Scope Invest, portanto uma vasta rede de parcerias, digamos assim, que nos permite alavancar o nosso negócio e tornarmos aquilo que nós pretendemos acima de tudo, que é sermos uma referência no mercado nacional e internacional sermos uma referência no mercado e sermos o parceiro ideal nos negócios dos nossos clientes, ajudando na tomada de decisão. E essa ajuda na tomada de decisão só é possível ao prestarmos um serviço de proximidade com o cliente, um serviço especializado, com vista, digamos assim, ao alavancar dos seus negócios. Portanto, isto em traços gerais é aquilo que nós pretendemos. Daí também lá está a presença da Câmara do Comércio e sermos aqui associados da Câmara do Comércio Luso-Brasileira, porque temos uma vasta panóplia de clientes brasileiros aqui no nosso escritório, mas queremos aumentar ainda mais a presença deste mercado em Portugal. Por isso, a todas as pessoas que nos estão a ver do Brasil, também o nosso muito obrigada. Então, passando propriamente aos apoios, como sabem, face à evolução da situação epidemiológica que se vive em Portugal e no resto do mundo, fruto da pandemia Covid-19, o Governo teve que alargar e adotar aqui um conjunto de medidas com vista a responder e a suprir aqui algumas necessidades das empresas e dos trabalhadores independentes, e em função, digamos assim, do agravamento desta situação, foi necessário trazer de novo alguns apoios que já existiram em 2020, trazê-los para 2021 com algumas alterações. Aqueles que iremos ver hoje e que eu irei falar serão os apoios que foram disponibilizados pela Segurança Social no que diz respeito às empresas e aos trabalhadores independentes. Contudo, quero deixar aqui o parênteses que existem muitos outros, apoios à tesouraria, apoios às rendas, portanto existem outros apoios e depende muito da situação, do contexto do vosso negócio e daquilo que é o melhor e o mais adequado a vocês. Começando pelo layoff simplificado. Este destina-se a todas as empresas que se verifica suspensão das atividades ou o encerramento das suas instalações ou estabelecimentos, nomeadamente temos as discotecas, os bares, os restaurantes, os salões de jogos, os museus e também atividades de comércio a retalho e prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público que não disponibilizem de bens de primeira necessidade, ou seja, não são considerados essenciais, nomeadamente uma loja de roupa, uma sapataria, entre outros. Em que consiste o apoio propriamente dito? Isto passa a ser garantido ao trabalhador um valor equivalente à sua remuneração normal,
Vejamos, por exemplo, o exemplo ao abrigo do regime do layoff simplificado, em que possa existir a suspensão do contrato de trabalho. Aí o empregador continuará a suportar 30% de 2/3 da retribuição normal do trabalhador, o que equivale, no fundo, a uma parcela de cerca de 20% da sua remuneração normal. A Segurança Social ficará responsável por suportar o valor remanescente, que são os 70%. Passando então a exemplificar, que acho que fica sempre tudo muito mais claro nas nossas cabeças. Um trabalhador que ofira uma remuneração bruta de 1.000 euros continuará durante o período do layoff simplificado a receber essa mesma remuneração, a qual ser-lhe-á diretamente paga pela empresa. Desse montante, a empresa suportará cerca de 20%, ou seja, os 200 euros, como nós podemos ver aqui na penúltima linha, a comparticipação do empregador na compensação retributiva é de 200 euros. O remanescente valor será suportado a título de apoio pela Segurança Social, daí os tais 666 mais os 333, que dá os 800 euros, que faz aqui a diferença dos 70% pagos pela Segurança Social, mais os 30% pagos pela entidade empregadora, oferindo aqui a totalidade, então, da remuneração do trabalhador. Qual é que é a duração deste apoio? Portanto, este apoio estará em vigor até se manterem a suspensão das atividades ou o encerramento das instalações e dos estabelecimentos. Como é que podemos fazer o acesso, o requerimento, digamos assim, o pedido a este apoio? É no site da Segurança Social Direta, no formulário correspondente, poderão encontrar no menu Emprego, opção Layoff. Abro aqui a nota, e aqui é muito importante, que independentemente do número de estabelecimentos, cada entidade empregadora só deve preencher um único pedido. Muito importante também é que é necessário as empresas terem a senha de acesso à Segurança Social e também terem o IBAN atualizado no site da Segurança Social Direta. Isto porquê? Porque todos os pagamentos são feitos através de transferência bancária. Portanto, não existem pagamentos feitos em cheque, nem pagamentos junto ao balcão. Passando então ao apoio à retoma progressiva. Este depende da verificação da quebra da faturação, igual ou superior a 25%, e isto varia o respectivo regime em função da quebra apurada. Passo a explicar. Quando a quebra da faturação é igual ou superior a 25%, existe aqui a possibilidade de redução do período normal de trabalho até 33%. Caso a quebra de faturação fique igual ou superior a 40%, a redução do período normal de trabalho passa para os 40%. Caso a quebra de faturação seja igual ou superior a 60%, a possibilidade de redução do período normal passa para os 60%. E, por último, no caso da quebra de faturação igual ou superior a 75%, existe aqui a possibilidade de redução do período normal de trabalho até 100% nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Ou então, nos meses de maio e junho de 2021. Aqui, a possibilidade de redução do período normal de trabalho passa para os 75%. Há uma pergunta também que sofreu aqui alterações do anterior regime para o atual, que é se os gerentes são abrangidos por este apoio. E sim, atualmente a extensão prevista prevê que os gerentes, os membros dos órgãos estatutários, os MOIs, que exercem funções de gerência nas empresas, passam a poder beneficiar deste apoio. Eu falei anteriormente da quebra da faturação e uma das coisas também importantes que eu vos trago aqui é um exemplo, à semelhança do apoio anterior, que mostra, por exemplo, quebra de faturação de 35%, temos uma remuneração normal do trabalhador de 700 euros, o período normal de trabalho são 40 horas semanais, contudo existiu aqui uma redução do período normal de trabalho de 20%, o que corresponde a 8 horas de trabalho, que são 20% das 40 horas, o que dá uma retribuição a pagar pelo empregador, pelo trabalho prestado, de 560 euros,
Contudo, aquilo que é devido ao trabalhador é a sua remuneração bruta, portanto, os 700 euros. Por isso, a parte remanescente é paga através de compensação retributiva, em que a entidade empregadora paga 30%, paga os 33,60 euros e a Segurança Social paga o remanescente. No que diz respeito aqui à duração do apoio, é também de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021. Portanto, relativamente aqui ao pedido do preenchimento do formulário, à semelhança do anterior, é também no site da Segurança Social. Passando então para a suspensão de execuções e de planos prestacionais por dívidas. A medida produz efeitos entre 1 de janeiro a 31 de março, tanto para os casos já em curso como para os processos que venham a ser instaurados. A suspensão significa aqui que a Autoridade Tributária e a Segurança Social vão parar o relógio, entre aspas, na contagem dos tempos dos processos de execução das empresas e das pessoas singulares. Ou seja, as dívidas fiscais ficam suspensas e não poderão ser praticados quaisquer atos coercivos. A Administração Fiscal e a Segurança Social não poderão executar as penhoras até ao fim do mês de março. Da mesma forma, a contagem dos juros de mora, que é feita nos processos de execução até ao pagamento da dívida, fica suspensa também durante estes 3 meses de suspensão. Passando então aqui ao diferimento das obrigações contributivas. No mês de novembro de 2020, a obrigação do pagamento do IVA, não é, para o regime trimestral e aquilo que é habitual, que é realizado pelas empresas micros, pequenas e médias empresas, ou então ainda que não tenham iniciado a atividade a partir de 1 de janeiro de 2019, pode ser cumprida, regra geral, até ao dia 30 de novembro de 2020, contudo, o Governo, e aqui é que está o apoio, o Governo disponibilizou aqui a possibilidade do pagamento ser feito em 3 ou 6 prestações mensais, de valor igual ou superior a 25 euros sem juros. Têm direito a este diferimento todos os trabalhadores independentes e as entidades empregadoras, digamos assim, do setor privado e social classificadas como micro, pequenas e médias empresas. As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora e as contribuições dos trabalhadores independentes podem ser pagas, como eu disse anteriormente, em 3 ou 6 prestações iguais ou sucessivas sem juros, nos meses de julho a setembro de 2021, caso optem pelas 3 prestações, ou então caso optem pelas 6 prestações de julho a dezembro de 2021. O diferimento extraordinário, portanto, este apoio não se encontra sujeito a requerimento, devendo então as entidades interessadas indicarem esse mesmo interesse durante o mês de fevereiro de 2021, e chamo aqui a atenção porque o mês de fevereiro termina já no próximo domingo, que devem apenas indicar no site da Segurança Social Direta qual dos prazos de pagamento pretendem utilizar. Isto caso, efetivamente, não tenham feito já o pagamento da declaração de IVA. Passando então ao apoio extraordinário à redução da atividade económica. E aqui estamos numa ótica de trabalhadores independentes. Este dirige aos trabalhadores independentes, claro está, incluindo os empresários em nome individual ou os sócios gerentes de micros e pequenas empresas, que estejam sujeitas ao dever da suspensão da sua atividade ou encerramento das suas instalações. Podem ter acesso tanto os trabalhadores exclusivamente independentes, como também aqueles que estejam simultaneamente a exercer funções para outrem, ou seja, tenham uma função de caráter a título independente, mas também prestem trabalho dependente para outra instituição, para outra empresa, desde que não recebam mais do que 438,81 € desta segunda atividade. Está bem? Em todos os casos, têm de ter contribuído para a Segurança Social em pelo menos 3 meses, seguidos ou 6 meses interpelados nos últimos 12 meses.
Muito importante aqui é a questão também da quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação. E muito importante é como é que se comprova a paragem total da atividade ou redução, digamos assim, desta quebra de 40% ou mais por cento da faturação. E aqui, no caso de ser um trabalhador independente no regime simplificado, é necessária uma declaração do próprio sob compromisso de honra a atestar, lá está, que teve esta tal quebra, portanto, para validar esta situação. Caso se trate de um trabalhador independente com contabilidade organizada ou uma empresa, aí é necessária uma declaração do contabilista certificado para atestar, está bem? E esta quebra na faturação no período de 30 dias anteriores ao pedido é sempre comparada com a média mensal dos 2 meses anteriores ao pedido, ou então do período homólogo, portanto o mesmo mês, mas do ano anterior, ou ainda a média de todo o período em atividade para quem tenha iniciado a sua atividade há menos de 12 meses. E aqui temos o exemplo da declaração propriamente dita, portanto, do formulário que foi disponibilizado pela Segurança Social, onde, efetivamente, o contabilista certificado tem como função responder aqui e validar, digamos assim, esta quebra na faturação. Como é óbvio, para todos estes apoios é essencial também a ajuda de um profissional, portanto, e por isso é que devem recorrer aos vossos contabilistas, porque eles, melhor do que ninguém, certamente vos irão ajudar no preenchimento das declarações e também para averiguar quais é que são os apoios que fazem mais sentido para cada caso em específico. Portanto, qual é que é o valor do apoio propriamente dito, não é? Portanto, este apoio prevê uma prestação que pode ir entre os 219,40€ e os 665€. O cálculo de apoio parte da base de incidência contributiva dos 12 meses anteriores ao pedido. Se esse valor for inferior aos 658,22€, a prestação é igual a esse montante e tem como teto, digamos assim, como teto máximo os 438,81€, a que diz respeito aqui ao valor do IAS. Se for igual ou superior aos tais 658€, aqui a prestação equivale a 2/3 desse montante, com o máximo dos 665€. Mais uma vez repito que o valor mínimo é sempre de 219,40€. Notar ainda que o valor do apoio deve ser também multiplicado aqui pela quebra da faturação, para que realmente o valor a receber seja o correto e seja efetivamente aquilo que... O correto é sempre suscetível, mas nós gostaríamos sempre e nós sabemos sempre que estes apoios são sempre pequenos para as necessidades das empresas e dos trabalhadores independentes, ainda por mais na situação em que estamos a atravessar. Mas pronto, deve ser, as regras são estas e temos que seguir aquilo que é os decretos, leis e a informação que sai dos governos, e é este um mecanismo, digamos assim, do cálculo deste apoio. Quando é que se pode pedir o apoio? Portanto, este apoio passa a ser possível de pedir entre o dia 1 e 10 de março, relativo ao mês de fevereiro. O apoio tem sempre a duração de 1 mês, sendo prorrogável até ao máximo de 6 meses. O que fazer para receber este apoio? Portanto, é dirigir-se ao site da Segurança Social, emprego, medidas de apoio à Covid-19, e está lá um separador que diz apoio extraordinário à redução da atividade económica do trabalhador independente. Mais uma vez, é obrigatório ter a senha da Segurança Social e é obrigatório também ter o IBAN atualizado, porque a transferência irá ser feita através deste mecanismo. Mais uma vez, repito, todos os apoios irão ser feitos por transferência bancária, não há cheques nem pagamentos ao balcão. Passando para a medida extraordinária de incentivo à atividade profissional. Esta aqui destina-se aos trabalhadores independentes, incluindo os empresários em nome individual,
mas também, à semelhança aqui da anterior, os trabalhadores exclusivamente independentes ou simultaneamente dependentes. Lá está, podem ter aqui as duas, os dois requisitos, digamos assim, portanto, ter uma função de trabalhador independente e ao mesmo tempo trabalhar para outra entidade a título dependente, desde que não recebam mais do que os tais 438,81 € desta segunda atividade. A diferença deste apoio para o anterior, que eu falei mesmo agora, é que neste caso os destinatários não têm de ter contribuições sociais registadas. Tá bom? Como é que, digamos assim, isto se processa? Portanto, qual é que é o valor do apoio propriamente dito? Portanto, como eu já disse, isto diz respeito a trabalhadores independentes sem contribuições registadas. Prevê-se então uma prestação igual a 70% da média da faturação comunicada à autoridade tributária entre 1 de março de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, no caso da prestação de serviços. E no caso de estarmos aqui a falar de trabalhadores independentes que vendem bens ou prestam serviços no âmbito das atividades hoteleiras ou similares e restauração e bebidas, portanto, nestes casos acresce mais 20%, está bem? O apoio tem um valor máximo de 219,41 € e, à semelhança do anterior, deve ser requerido também entre o 1 e o 10 de março para o mês de referência de fevereiro. E o apoio é concedido por um mês, sendo pago no mês do requerimento do apoio, portanto, é pago no mês de março. O apoio à desproteção social. Este dirige aos trabalhadores informais, isto é, trabalhadores independentes que não tinham atividade aberta. Porém, existe aqui uma condição, não é? Nós não podemos só receber, também há que dar alguma coisa, e aqui a Segurança Social exige-nos que seja aberta atividade na autoridade tributária e tem que se manter com essa atividade aberta por um período mínimo de 24 meses, portanto 2 anos, após a atribuição deste apoio. Qual é que é o valor do apoio? Aqui o valor é fixo, é de 219,41 € e também, à semelhança dos outros dois, é pago, é requerido entre 1 a 10 de março e é relativo ao mês de fevereiro e é pago durante um mês, segundo as tais indicações e explicações também que estão no site da Segurança Social direta. Um esclarecimento muito importante, que é sempre uma pergunta bastante comum. Então, enquanto eu recebo este apoio, não desconto para a Segurança Social, portanto, não tenho esta obrigatoriedade? Não é bem assim. Portanto, o apoio, no primeiro caso, do apoio à redução da atividade económica para trabalhadores independentes com descontos feitos para a Segurança Social, aí prevê-se a possibilidade de diferir as contribuições sociais. Ou seja, o trabalhador vai ter de as pagar na mesma, não as paga neste momento, podendo pagá-las no futuro, mas a obrigação contributiva mantém-se. No que diz respeito aqui à medida extraordinária de incentivo à atividade profissional, que é destinada a trabalhadores independentes sem contribuições registadas, aí prevê-se que só sejam devidas contribuições no mês seguinte ao da cessação do apoio financeiro. Portanto, só no mês seguinte é que efetivamente eu tenho a obrigação contributiva. Para o apoio à desproteção social destinado aos trabalhadores informais, aí é igual ao anterior, em que prevê também que só sejam devidas contribuições no mês seguinte ao fim do apoio. Pronto. E é assim, digamos assim, que isto funciona. Normalmente é sempre uma questão que é bastante colocada e é bastante pertinente, portanto, fica aqui também a nota. No que diz respeito ao apoio excepcional à família para trabalhadores independentes, este aplica-se a trabalhadores independentes e trabalhadores do serviço doméstico que não possam exercer a sua atividade por motivos de assistência aos filhos ou a menores a seu cargo, nomeadamente menores de 12 anos, ou então
que tenham uma deficiência, portanto, uma incapacidade comprovada igual ou superior a 60%, independentemente da idade. Apenas tem direito ao apoio o trabalhador independente que nos últimos 12 meses tenha contribuído para a Segurança Social em pelo menos 3 meses consecutivos. O cálculo aqui do apoio, digamos assim, como é que é feito? O trabalhador independente tem direito a um apoio financeiro correspondente a 1/3 da base de influência contributiva, mensal do primeiro trimestre de 2020, sendo o limite mínimo os 438,81 €, que é sempre aquele valor bastante utilizado, corresponde ao valor do IAS, e o limite máximo são 1.097,03 €. O que se deve fazer, digamos assim, para requerer este apoio? O trabalhador independente deve declarar no formulário sobre compromisso de honra que o outro progenitor é trabalhador e encontra-se impossibilitado de prestar assistência ao dependente a seu cargo e por isso não requereu nem recebe esse apoio excepcional, e que os dois progenitores beneficiam do apoio alternadamente. Para este apoio, o período de referência é o mês de fevereiro e o prazo de entrega deste requerimento é um pouco diferente dos anteriores, porque é do dia 5 a 15 de março. Tá bom? Passando então aqui a algumas conclusões, nomeadamente. É importante, como eu referi anteriormente, é importante não esquecer que isto varia muito de caso para caso. Eu tentei aqui abordar aquilo que são os apoios disponibilizados pela Segurança Social no âmbito da pandemia Covid-19, tanto para as empresas como para os trabalhadores independentes. Porém, existem outros apoios, como eu disse logo no início, existem apoios à tesouraria, apoios às rendas, e outros apoios que estão em vigor, digamos assim, e é importante também referir que todos eles têm sofrido alterações constantes. Por isso, aquilo que está em vigor agora pode deixar de estar em vigor no mês seguinte ou pode ter uma alteração daqui a uma semana. Por isso, eu peço acima de tudo que falem com os vossos contabilistas, que vejam esta situação com eles, porque eles certamente, melhor do que ninguém, irão conseguir-vos ajudar e dar o melhor aconselhamento. Da nossa parte, do lado da FinPartner, contem connosco para tudo aquilo que precisarem. Nós podemos vos ajudar em todo o processo. Qualquer dúvida que tenham, eu, Joana Isidoro e toda a equipa FinPartner está disponível para vos esclarecer e para vos ajudar. Por isso, não tenham qualquer problema. Eu também, no final, irei deixar o meu contacto, o meu e-mail, para que possam encaminhar-me as vossas questões e percebermos o que é que poderá fazer mais sentido para vocês, está bem? Eu espero ter sido clara e espero ter conseguido ajudar aqui a desbloquear algumas questões. Passo a palavra agora à minha colega, digamos assim, à nossa parceira Alexandra Martins, da empresa Scope Invest, que vos vai falar aqui um pouco mais sobre os incentivos virados para as empresas. Está bem? Obrigada. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Joana. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste webinar e saudar todos os presentes. Eu vou falar um bocadinho só do Scope Invest para perceberem qual é a nossa atividade. A Scope Invest, só um momento. A Scope Invest é uma empresa 100% especializada em sistemas de incentivos e benefícios fiscais para as empresas. Trabalhamos com incentivos financeiros nacionais e europeus, dos fundos comunitários, como o Portugal 2020, o Horizonte 2020, que entretanto vão ser substituídos pelos novos quadros. E trabalhamos igualmente com uma série de benefícios fiscais que permitem às empresas conseguir uma fatura menos pesada quando vão pagar os seus impostos. O nosso trabalho envolve uma assessoria total nesta área, desde a identificação das oportunidades à elaboração das candidaturas, procurando sempre a maximização dos apoios a que as empresas podem candidatar
e estamos sempre focados no sucesso e nos resultados positivos. Temos clientes espalhados por praticamente todo o país e de diversos setores de atividade. Vou falar então sobre os incentivos e os apoios para as empresas que neste momento estão disponíveis e começo em primeiro lugar pelos benefícios fiscais que permitirão então às empresas reduzirem o montante de IRC a pagar agora em maio. Então, para contextualizar, até à entrega da declaração de modelo 22, no final de maio, com o cálculo do imposto a pagar, há todo um trabalho que pode ser feito de identificação de benefícios fiscais que as empresas podem usufruir sobre investimentos e despesas incorridas no ano anterior, ou seja, neste caso estamos a trabalhar o ano transato de 2020. Há uma série de mecanismos que podem ajudar as empresas a reduzirem o valor do IRC e vou explicar então de seguida os mais importantes. São eles então o CIFID, o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, o RFAI, o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, a DLRR, a Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos, e o CEFEI, o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento. Começando então pelo CIFID. O CIFID é um benefício fiscal que incide sobre despesas de investigação e desenvolvimento. E o que são despesas de investigação e desenvolvimento? Temos despesas de investigação que estão relacionadas com a aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos e temos despesas de desenvolvimento que estão relacionadas com a exploração de resultados com vista a descobrir ou melhorar substancialmente matérias-primas, produtos, processos ou serviços. Quando uma empresa detecta um problema que surge na sua atividade produtiva ou operacional e vai realizar um estudo para perceber qual a origem desse problema, as causas e as consequências e o que vai conduzir à resolução do mesmo, isto leva à aquisição de novos conhecimentos e neste processo a empresa realiza despesas de investigação. Depois, quando passa à fase de experimentação desses resultados, através de tentativa e erro, com vista à descoberta da resolução do problema ou até a melhorias, então a empresa realizou despesas de desenvolvimento. Estas despesas têm que ser bem avaliadas para nós percebermos realmente se há aqui investigação e desenvolvimento. Existe todo um referencial que nós temos que seguir para enquadrar as despesas. Podem candidatar-se então ao CIFID as empresas de todos os setores de atividade, desde que desenvolvam então esse tipo de despesas. E quais são essas despesas? De forma geral, são despesas relacionadas com o custo dos colaboradores que tiverem afetas a essas atividades, são também os custos com a aquisição de algum tipo de equipamento necessário ao desenvolvimento dessas atividades, a aquisição de consumíveis, materiais e matérias-primas utilizadas nesse processo. São ainda consideradas as despesas com subcontratação de atividades de IRE, por exemplo, alguns testes que têm que ser feitos numa entidade externa, também são custos elegíveis. E temos ainda despesas de funcionamento, como a eletricidade, como as comunicações, a água, as rendas, os seguros. Ou seja, há uma percentagem que é calculada sobre estas despesas de funcionamento geral da empresa e que contam também para as despesas de investigação e desenvolvimento. Sobre o total dessas despesas é então aplicada uma taxa que nos permite obter o benefício fiscal do CIFID. É uma taxa base de 32,5%, à qual é acrescida uma taxa de 50% sobre o acréscimo face à média de despesas dos 2 anos anteriores. E eu vou já dar um exemplo mais à frente para perceberem melhor esta taxa incremental. Mas podemos então ter uma taxa máxima de 82,5% de benefício fiscal sobre as tais despesas que nós realizamos no ano anterior. Só no caso de pequenas e médias empresas com menos de 2 anos é que esta taxa base, os 32,5%, cresce apenas uma majoração de 15%. E então o máximo para estas empresas nesta fase inicial será de 47,5%.
Pronto, aqui com um exemplo prático sobre a taxa incremental, acho que é mais fácil perceberem aqui o exemplo. Assumindo uma empresa que teve no ano 2020 despesas de ID no valor de 300 mil euros, podemos ter aqui dois cenários para percebermos melhor as taxas. No cenário 1, a empresa é o primeiro ano que a empresa apresenta uma candidatura ao CIFID, ou seja, não teve despesas de ID nos anos anteriores. Por isso, a taxa incremental que vai ser aplicada é sobre o acréscimo face à média de despesas dos anos anteriores, que neste caso é 0. Então, teremos aqui uma taxa incremental sobre a diferença das despesas do ano 2020 menos as anteriores, que é 0. E conseguimos obter aqui um benefício fiscal, como neste exemplo, de 247.500 euros, o que representa 82,5% das despesas. Isto para dizer que no primeiro ano em que é apresentado o CIFID, esta é a taxa máxima que a empresa consegue obter de benefício. Depois, à medida que vai apresentando outras candidaturas, conseguimos ver no cenário 2 que já existem valores de despesas nos anos anteriores, logo a média já é superior e a taxa do benefício fiscal vai reduzindo. Aqui a questão é que este benefício então é utilizado até 100% da coleta, ou seja, não há nenhum limite definido, nós podemos deduzir até ao valor total da coleta que nós tivermos no ano e ficar com coleta 0. No caso de termos coleta que não seja suficiente para deduzir todo o benefício fiscal, nós poderemos usar esse remanescente nos 8 anos seguintes. Depois teremos 8 anos para utilizar o restante benefício fiscal que ficou remanescente este ano em que não tínhamos coleta suficiente. Portanto, de forma muito simples, este é o benefício fiscal do CIFID. Só queria acrescentar também que a empresa, para poder beneficiar deste benefício fiscal, terá de apresentar uma candidatura à Agência Nacional de Inovação, que é o organismo que certifica as despesas de ID e que atribui o benefício fiscal. Essa candidatura é apresentada até agora em maio, e depois será analisada e avaliada e depois emitida a certificação das despesas, a empresa terá o seu benefício certificado. Podemos agora então passar para o regime fiscal de apoio ao investimento. No REFAI existem algumas restrições quanto às atividades que podem beneficiar deste benefício fiscal. Temos aqui a listagem das atividades que são elegíveis e podem ver que são várias, desde a indústria transformadora, alojamento, restauração, atividades de edição, atividades de animação turística, pronto, há uma série de atividades que são elegíveis. No entanto, dentro destes códigos de atividade económica existem algumas exceções, por isso teremos que analisar sempre caso a caso a atividade da empresa para perceber o seu enquadramento, mas de forma geral são estas atividades que podem recorrer ao REFAI. Pronto, como estava a dizer então, temos que identificar despesas que sejam elegíveis para podermos aplicar a taxa do benefício e obter aqui o benefício fiscal. Essas despesas elegíveis para o REFAI são investimentos com a aquisição de máquinas, equipamentos, a realização de obras, equipamentos informáticos, software, tudo o que seja necessário para as áreas produtivas e operacional da empresa e mesmo até para a área administrativa. E essas despesas realizadas têm que ter enquadramento numa destas tipologias que estão aqui identificadas. Ou são investimentos para a criação de um novo estabelecimento, por exemplo, a construção de um novo pavilhão e toda a maquinaria necessária para o equipar, ou para o aumento da capacidade da empresa, por exemplo, novas máquinas com maior capacidade de produção, ou para a diversificação da produção, em que adquirimos aqui equipamentos que permitam produzir novos produtos, ou então para a alteração fundamental do processo. Por exemplo, tínhamos um processo que era maioritariamente manual e a aquisição de todo o equipamento necessário para automatizar esse processo
é elegível aqui para nós recorrermos ao benefício fiscal do REFAI. Estas despesas, então, só para dar aqui a nota de que têm que ser adquiridas em estado novo para poderem ser consideradas elegíveis. Sobre estas despesas, então, vai incidir a taxa do benefício, que pode ser, então, de 10% ou 25%, dependendo do montante do investimento e da localização onde esses investimentos são feitos. Então, a taxa de 10% é aplicável a investimentos de valor superior a 15 milhões de euros e investimentos realizados em empresas com estabelecimento na Grande Lisboa, na Península de Setúbal e no Algarve. Isto porque são regiões mais desenvolvidas e os benefícios para estas regiões são inferiores. Depois, os investimentos realizados nas regiões do Norte, Centro e Alentejo têm um apoio, uma taxa de benefício de 25%, e também para aqueles investimentos que são inferiores a 15 milhões de euros. No caso aqui do REFAI, nós temos uma limitação de utilização face à coleta de 50% para as empresas que já têm mais de 3 anos de atividade. Aquelas que têm até 3 anos de atividade ainda podem deduzir este benefício à coleta até 100%. Nos primeiros 3 anos pode ser até 100% da coleta, como no caso do CIFID que falei atrás. Há aqui uma condição importante e relevante que tem que cumprir para poder ter acesso ao REFAI, que é ter a criação líquida de postos de trabalho efetivos. Ou seja, no ano de 2020, face ao ano de 2019, a empresa tem que ter pelo menos o acréscimo de um contrato de trabalho sem termo. É uma das condições de acesso. Cumprindo esta condição e tendo aquelas despesas realizadas, podemos ter aqui um benefício fiscal no âmbito do REFAI. Como falei há pouco, o REFAI só pode ser utilizado até 50% da coleta nas empresas que têm mais de 3 anos, mas o seu remanescente pode ser utilizado nos 10 anos seguintes. Existe sempre também um período de utilização alargado em que podemos depois beneficiar deste benefício fiscal. Aqui é importante ressalvar que muitas vezes as empresas estão em períodos de investimento, mas não têm resultados tão bons, mas é importante assegurar o benefício fiscal nesse ano em que há investimentos, porque depois temos estes anos a posteriori para poder usufruir desse benefício. Há aqui também uma questão que é interessante no REFAI, que ele pode ser acumulável com outro benefício fiscal e que eu vou falar a seguir, que é a dedução por lucros retidos e reinvestidos. Então, a dedução por lucros retidos e reinvestidos pode ser utilizada por todas as empresas, as grandes empresas não estão excluídas deste benefício fiscal. E o que é que consiste o DLRR? No final do ano, quando é apurado o resultado líquido da empresa, se a empresa optar por reinvestir esse resultado ou uma parte desse resultado na empresa e não distribuir aos sócios ou aos colaboradores, constitui então uma reserva especial que fica retida no balanço durante 5 anos. Já vamos ver mais à frente como é que é a questão da acumulação com o REFAI. Então, sobre esse montante da reserva especial que foi constituída, é aplicada uma taxa para obtermos a DLRR, que por sua vez será deduzida à coleta. E então, temos uma taxa de 12% para as empresas situadas em territórios do interior, há aqui uma majoração de 2% para essas empresas, e de 10% aplicáveis às restantes regiões. Esta dedução é feita até 25% da coleta para médias empresas e 50% para micro e pequenas empresas. Começamos a ter aqui algumas limitações ao nível da utilização sobre a coleta, mas há sempre aqui este desconto deste benefício fiscal que pode ser utilizado, neste caso até 50% para micro e pequenas empresas. Então, eu tinha dito que constituímos uma reserva especial para reinvestir na empresa, e o que é que isso implica? Que vou ter um benefício de 10% sobre essa reserva
para deduzir à coleta e que tem 4 anos para concretizar esse investimento. E então esse investimento terá de ser em ativos fixos tangíveis e intangíveis, imobilizado a empresa, que se enquadre numa das 4 tipologias que vimos há pouco para o REFAI. Ou seja, eu posso constituir a minha reserva este ano e beneficiar de 10% dessa reserva para deduzir à coleta, e nos anos seguintes, quando efetuar o reinvestimento, vou poder também usufruir da dedução do REFAI sobre esses investimentos que vou realizar, porque são investimentos elegíveis em ambos os mecanismos. Acontecem em anos diferentes, mas podem ser usados os mesmos benefícios fiscais sobre esses investimentos. Mas pode acontecer o caso em também que eu faça investimentos neste ano, 2020, de despesas que são elegíveis para o REFAI, tenho o meu benefício fiscal no âmbito do REFAI e no final do ano decido constituir esta reserva especial e tenho os meus 10% de dedução por lucros retidos e reinvestidos, que posso usar também em simultâneo este ano na modelo 22 para reduzir a minha coleta. Há aqui então esta cumulatividade entre estes 2 benefícios fiscais. Passando para o CEFEI, que é, por último, o crédito fiscal extraordinário ao investimento, é um mecanismo que surge sempre que há uma questão extraordinária e que pretende estimular o investimento empresarial. A primeira vez que surgiu o CEFEI foi em 2013, quando decorria o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro em Portugal. Surge agora o CEFEI 2 devido a esta questão extraordinária da pandemia. Então, sobre este benefício fiscal, todas as empresas e qualquer setor de atividade podem beneficiar, desde que tenham investimentos no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. E que sejam investimentos afetos à exploração da empresa. Mais uma vez, equipamentos, obras, equipamentos informáticos, software, todos esses investimentos sempre aplicados à área produtiva ou à área administrativa. É um benefício fiscal que vai existir agora nestes 2 semestres, no último 2020, no primeiro 2021, e poderemos ter aqui a utilização deste benefício fiscal nos 2 anos, conta para 2020 e 2021. Aos investimentos realizados então nestes períodos, neste caso estamos a falar de 2020 no segundo semestre, podemos beneficiar de uma taxa de 20% desse montante para deduzir até 70% da coleta. E quando não conseguirmos usufruir da totalidade do benefício fiscal neste ano, podemos fazê-lo nos 5 anos seguintes. A condição de acesso neste mecanismo é apenas da manutenção dos postos de trabalho nos 3 anos seguintes e não na criação líquida, como vimos há pouco no REFAI. No caso do CEFEI, este não é cumulável com outro benefício fiscal da mesma natureza, como é o caso do REFAI, porque estamos a falar de benefícios sobre investimentos. O que a empresa pode fazer é avaliar se teve a criação líquida ou não de postos de trabalho em 2020 e, caso não tenha, pelo menos pode ter aqui o benefício fiscal do CEFEI nos investimentos que tenha efetuado no segundo semestre e ter aqui 20% sobre esses investimentos para deduzir à coleta. Pronto, de uma forma assim simples e perceptível, espero eu, apresentei os benefícios fiscais para as empresas aproveitarem agora até a entrega da modelo 22 para poderem reduzir então a sua coleta e o imposto a pagar. Agora vou apresentar-vos os incentivos financeiros e que são investimentos que ainda não são realizados, que é um esquema diferente. Nos benefícios fiscais, nós olhamos para o ano atrasado, 2020, e avaliamos investimento ou despesas que temos feito e percebemos que conseguimos ir buscar um benefício fiscal agora para maio, até maio, para a entrega da modelo 22. No caso dos incentivos financeiros, temos aqui apoios financeiros para investimentos que ainda vão ser realizados nos próximos tempos e que vamos definir aqui um plano de investimentos
para apresentar uma candidatura e então poder beneficiar deste incentivo financeiro. Está a correr. O programa que está neste momento a decorrer é então o Programa de Apoio à Produção Nacional. É uma medida que é gerida pelas comunidades intermunicipais de cada região. Isso implica que haja aqui avisos diferentes e condições específicas diferentes em função da região a que estamos a falar. Mas eu vou falar aqui de forma geral das regras, que são comuns a todas, pois existem especificidades de cada aviso. Então, este programa tem como objetivo estimular a produção nacional e a redução da dependência face ao exterior de alguns setores de atividade, nomeadamente o setor industrial é um dos setores prioritários desta medida. Podem-se candidatar apenas as micro e pequenas empresas que realizaram um projeto de investimento nos próximos 12 meses, 12 a 18 meses. Existe aqui uma possibilidade de prorrogar mais 6 meses no final do projeto, caso seja necessário. São projetos com uma despesa elegível máxima. Nós temos aqui um limite de 255 mil euros por um projeto para apresentar esta medida para o setor da indústria e existe um teto máximo de 100 mil euros para os setores de atividade. Quando falo em outros setores de atividade, é uma das especificidades de cada região, porque há regiões em que é elegível também o setor do turismo, o setor do comércio de retalho e outras atividades que tínhamos que analisar cada caso. Mas, em princípio, o setor da indústria tem este limite de investimento de 235 mil euros para um projeto de 12 meses e as outras atividades têm aqui uma despesa montante de 100 mil euros para investir. Esta medida atribui uma taxa de financiamento base diferenciada para projetos localizados em territórios do interior, que é de 40%, e para os restantes territórios, que é de 30%. A esta taxa base, nós conseguimos acrescentar algumas majorações com um máximo de 20 pontos percentuais. E essas majorações podem ser atribuídas ou porque a empresa é do setor industrial, porque é um dos setores prioritários para o programa, ou porque o projeto inclui despesas na transição digital ou na economia circular. Depende muito da região, quais são as majorações que são permitidas em cada aviso, mas genericamente são estas majorações que se consegue ter desta forma para crescer a taxa base. Esse incentivo financeiro é não reembolsável, ou seja, a empresa fez montante para fazer o investimento no seu projeto e não precisa devolver. No fundo, é um incentivo a fundo perdido e podemos estar aqui a falar de taxas máximas como 60% para territórios do interior ou 50% para os restantes territórios. É uma medida interessante porque incentivo a fundo perdido com estas taxas é uma boa ajuda para empresas. Preciso de delinear um projeto de investimento para os próximos 12 meses e de fazer a apresentação de uma candidatura dessas despesas e da estratégia que eu vou fazer esses investimentos para poder beneficiar deste programa. E as despesas que são elegíveis no âmbito deste programa são também muito direcionadas para investimentos ao nível da área produtiva, nacional da empresa. Quando eu digo produtiva, o setor industrial, pronto, é direto, mas na área operacional pode ser uma empresa de turismo, pode ser uma empresa de comércio a retalho, que tem necessidades de investimentos nessas áreas. Podemos incluir, uma vez mais, máquinas e equipamento informático, software. Aqui engloba também despesas com a criação de marcas, com
a referenciação em motores de busca na internet, como o AdWords. Portanto, há uma abrangência maior das despesas elegíveis que podem ser apresentados neste programa. Certificações que a empresa necessite, estudos, planos de marketing, constituindo aqui um plano estruturado de investimentos para os próximos 12 meses e apresentamos a candidatura para ter então este benefício. O que eu queria aqui chamar a atenção é que esta medida está a decorrer já desde janeiro e tem prazos limite um bocadinho apertados, porque há mesmo programas, medidas que fecharam, mas os que estão a correr também fecham agora até 19 de março, outros até 31 de março, depende muito da região em que é feito o investimento. Neste programa, pronto, é o que está a correr agora e que está disponível para as empresas, mas entretanto com o Plano de Recuperação e Resiliência e com o novo quadro comunitário Portugal 2030, acreditamos que vêm aí novas oportunidades para as empresas. E o nosso papel, então, é mesmo estarmos atentos, monitorizar todas essas medidas, esses apoios e informando os nossos clientes e as empresas dessas oportunidades. Por isso, estamos disponíveis para esclarecer algumas dúvidas durante esta apresentação sobre as medidas que estão surgindo. Eu vejo aqui também no chat o meu e-mail. Qualquer questão, estejam à vontade. Ora, muito bem, acho que está aberto o espaço para questões. Eu aproveito apenas para... Alexandra, não sei se me está a ouvir, mas... Eu aproveito apenas para deixar aqui uma nota que considero que seja bastante importante e que não a dei anteriormente, porque isto é uma alteração, digamos assim, ao regime que foi aplicado agora face àquilo que tinha sido aplicado em 2020. E aproveito para deixar a nota para as empresas, portanto, caso as empresas se encontrem a beneficiar do apoio à retoma progressiva da atividade, e se porventura, devido a medidas governamentais, digamos assim, vejam as suas atividades suspensas ou as suas instalações encerradas, podem cessar o apoio existente, digamos assim, do apoio à retoma e optar pelo layoff simplificado, está bem? Isto já é possível com o novo regime, foi uma alteração que aconteceu em 2021. Portanto, não pensem que por estarem com um apoio em curso, não podem beneficiar do outro. Podem cessar o existente e optar, digamos assim, pelo layoff simplificado. Era uma nota importante que eu não queria deixar de referir. Espaço, não sei se alguém tem alguma questão, nós também já disponibilizámos e iremos disponibilizar os nossos contactos, caso surja aqui alguma dúvida, alguma situação particular, que queiram ver diretamente com uma de nós, estejam perfeitamente à vontade para o fazer. Eu aproveito para pedir que depois, quando a FinPartner e também aqui a Câmara do Comércio, Luso Brasileira e a Scope Invest partilharem o vídeo do webinar nas redes sociais institucionais, também o possam partilhar para que consigamos assim chegar a um maior número de pessoas e conseguirmos mais visualizações, porque se há vantagens, digamos assim, neste mundo digital, é o conseguirmos chegar a todo o lado do mundo em pouco espaço de tempo. Por isso, peço então o favor de entrarem, para já agora acederem e subscreverem às nossas redes sociais e dessa forma também depois partilharem o conteúdo e outros conteúdos mais que lá se encontram, está bem? Pronto, acho que entretanto não estou a ver aqui nenhuma questão, por isso... Agora peço à Marta ou à Alexandra se querem concluir com alguma coisa que também ficou assim pendente ou que gostariam de referir agora, estejam à vontade para o fazer. Sim, eu posso dar aqui realmente a indicação de que nesta área dos incentivos financeiros vêm muitas oportunidades para as empresas, fala-se muito no novo quadro comunitário, no dinheiro que vem da União Europeia para as empresas, por isso acredito que vamos ter aqui bastantes oportunidades e boas oportunidades
por isso vamos estar atentos e acredito que temos aqui situações interessantes para aproveitar nos próximos tempos. Sim. E nós aqui, enquanto Câmara de Comércio, também estaremos aqui para as divulgar junto dos nossos associados. E que deixei também ali aqui no chat os nossos contactos. Vamos partilhar esta apresentação, não é? Para que também qualquer questão que nos possa ser dirigida e depois também reencaminharemos para a FinPartner e para a Scope. Ok, pronto, muito bem. Eu acho que estão aqui só... Tenho aqui uma questão, não é? As pessoas a escrever. Esta aqui é para a Alexandra. Se o IAPMEI é uma forma importante para aceder aos novos programas de investimento. Sim, o IAPMEI é um dos organismos que gera os projetos de investimento. Há medidas que são geridas pelo IAPMEI, por isso são candidaturas que são apresentadas a este organismo. Sim, e grande parte das vezes é obrigatório terem o certificado do IAPMEI para o poderem fazer, para poderem recorrer a esses apoios. Sim. Para demonstrar a dimensão da empresa, há um certificado PME que é obtido na plataforma do IAPMEI e que muitas vezes é necessário apresentar para ter acesso a estes projetos, a estes incentivos financeiros. Demonstrar Mas lá está. Isto é tudo coisas que os vossos contabilistas sabem e que vos conseguem perfeitamente ajudar e esclarecer. E no caso do vosso contabilista não vos conseguir, está cá a FinPartner para o fazer, está bem? Exatamente. Deixem-me só também, quero acrescentar que, e a Alexandra também pode aqui concluir, que eu vejo que temos aqui participantes, não é, do Brasil e também Suíça, julgo eu. Portanto, esta é uma boa altura para investirem em Portugal, porque através destes fundos comunitários que existem e dos que aí virão, portanto, podem sempre apostar e ter aqui alguma ajuda e auxílio comunitário para os projetos, para fazerem alguns projetos aqui em Portugal. Certo, Alexandra? Sim. Muitas vezes o que nós temos verificado é que as empresas brasileiras, neste caso, veem Portugal como um país interessante para se começar depois a lançar para o resto da Europa. E temos aqui realmente até alguns clientes que vêm do Brasil, instalam a sua empresa cá em Portugal, e temos aqui uma questão que nos pergunta que não tem empresa em Portugal, para ter acesso aos incentivos poderei abrir filial em Portugal. Sim, nós criamos aqui uma empresa, é criada a empresa cá em Portugal e desde que tenha número de contribuinte português pode ter acesso aos incentivos financeiros de Portugal. Por isso temos assistido muitas empresas brasileiras que se querem instalar cá e para ter acesso aos benefícios fiscais e depois também lançar a sua atividade aqui para o resto da Europa, não é? Sim, é a porta de entrada, digamos assim. Exatamente. Eu penso que... Aqui outra questão, a nível dos fiscais. Sim, eu sou cidadão português. Em termos fiscais, poderei ter mais vantagens aí? Mas aí onde? No Brasil? Não, eu presumo que o Alexandre estará no Brasil, não é? E se pode ter mais vantagens fiscais aqui em Portugal. É uma questão de percebermos o que é que está a ser feito e aplicado, digamos assim, ao nível fiscal lá e analisarmos, se calhar, algumas convenções para percebermos se realmente, ou fazendo um parecer, quais as vantagens do mesmo. E deixe-me também aqui, acho também uma coisa importante, não é? O estatuto de residente não habitual, não é? Para quem está, acho que também é uma boa forma de ter aqui vantagens fiscais. Sim, temos muitos clientes, peço desculpa, Marta, sim, é isso mesmo, temos muitos clientes também brasileiros que estão a entrar, digamos assim, em Portugal para também beneficiarem do estatuto do RNH, sim, porque depois a tributação passa para 20%, que é realmente
uma grande ajuda, digamos assim. Foi um incentivo criado pelo Governo há uns anos e que tem atraído muitos investidores e muitas pessoas para Portugal. Por isso, sim, é uma forma de entrarem. Aqui a Marlene Fialho pergunta se há algum tempo mínimo de abertura da empresa para aceder aos incentivos financeiros. Não é necessário haver um tempo mínimo de abertura. Temos é que ter a empresa constituída com contribuinte português para podermos fazer uma candidatura aos incentivos financeiros. Não sei se respondi à questão. E Alexandra, acho que isto também vai de encontro ao que a Marlene questiona. Por exemplo, neste caso do PAPN, não é? Se a candidatura tem que ter algum histórico ou pode fazer a candidatura sendo uma empresa que iniciou a atividade agora? Sim, neste caso, neste programa específico, há uma condição de acesso que é ter um resultado antes de imposto positivo no último ano fiscal disponível, ou seja, neste momento temos o ano 2019 fechado com a entrega da IES e temos que ter pelo menos esse ano de atividade da empresa para podermos cumprir essa condição de acesso. Não poderá ser uma empresa nova criada agora para se candidatar a esta medida. Neste caso específico, porque outras medidas podem ser empresas constituídas para executar o projeto que se vai candidatar. Está aqui outra questão, não é? Haverá incentivos às empresas que querem investir no Brasil ou que já estejam a investir no Brasil? Aqui, neste caso, se for uma empresa portuguesa que quer investir no Brasil, existem incentivos para a internacionalização, ou seja, uma empresa portuguesa que queira promover o seu negócio no Brasil e que queira promover a sua atividade, teremos um apoio para esse tipo de despesas. Não é necessariamente um investimento de uma filial no Brasil, isso não é possível, mas promover a sua empresa no Brasil ou noutros países estrangeiros, temos uma medida para apoio à internacionalização e que engloba uma série de despesas necessárias para promover a empresa nesses países e que são apoiadas. Não sei se seria essa a intenção da pergunta, mas... O Paulo Azevedo também pergunta relativamente aqui como é que pode ter mais informações sobre o segmento de gerenciamento de resíduos. Gerenciamento de resíduos, gestão de resíduos. Aqui, ao nível fiscal, isto já são outras medidas, é outra legislação fiscal muito específica. Nós trabalhamos com benefícios fiscais às empresas. Acredito que hajam incentivos fiscais para tratamento de resíduos, mas não é o nosso core. Pois eu aqui também, só mesmo lá está, consultando aqui, se calhar uma pessoa que consiga responder melhor a esta questão, de forma a elaborar se calhar aqui um parecer também fiscal para este tema. Realmente eu também não sou a melhor pessoa para falar do gerenciamento de resíduos, porque é algo bastante específico que eu não domino. Tenho aqui para procurar um fornecedor no Brasil, quem faz a intermediação se é a Câmara de Comércio. Tal como eu tinha apresentado no início, na apresentação da Câmara de Comércio, através do nosso comitê, nós podemos ajudar a encontrar os fornecedores no Brasil. Eu deixei aqui os contactos, por isso teríamos todo o gosto em esclarecer, se nos pudesse colocar a questão para os e-mails que estão aqui no chat. Sim, e o Alexandre também esclareceu relativamente, informou que estava na Suíça, portanto se poderia beneficiar, o melhor é mesmo falarmos marcarmos uma reunião para podermos ver estes assuntos e esclarecer, digamos assim, porque depois é importante saber aqui algumas informações no que toca a rendimentos e tudo mais, por isso o melhor é falarmos pessoalmente, está bem, Alexandre? Tem os meus contactos, eu também deixei, por isso... envie-me um e-mail que nós vemos essa situação, está bem?
Pronto, acho que fechamos, não é? As questões. Por acaso, muito obrigada a todas as pessoas que estavam a participar desse lado. Muito obrigada pela vossa participação e lá está, é uma questão de mantermos o contacto e de esclarecermos todas as vossas dúvidas e ajudarmos em tudo, está bem? Também queria aproveitar então para me despedir e agradecer em nome da Câmara de Comércio e despedir-me aqui também da Joana e da Alexandra. Igualmente, muito obrigada a todas também, às oradoras, digamos assim, que fizeram com que este webinar acontecesse. E pronto, e muito obrigada a todos que estiveram desse lado. Também estou a ler os vossos comentários. E pronto, e peço então que partilhem também o vídeo nas vossas redes de contactos para conseguirmos ter cada vez mais um maior alcance e agendem connosco uma reunião, uma conversa, o que seja, como se costuma falar, uma viagem digital, né, que agora está muito em voga, portanto falem connosco que nós ajudaremos. Muito obrigada. Muito bem, obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.